Olha só, é difícil dizer que fatores ou com que ordem de importância se manifestam na revolução silenciosa que coloca em questão no Brasil práticas corruptas, ilegais ou, no mínimo, ilegítimas, profundamente arraigadas, que vão desde o Caixa 2 até o que o ministro Luiz Roberto Barroso chama de penduricalhos acrescidos ao pagamento de integrantes do judiciário, passando por superfaturamento de ambulância, roubo de merenda escolar e tantas outras modalidades atrozes. Entre esses fatores positivos, podemos listar a evolução do processo democrático, sem subestimar retrocessos que ele abriga, como agora, e há quase 25 anos, o episódio Collor. Podemos pensar na interferência, sempre de modo concomitante com os demais fatores, da internet, que permite manifestação de cidadãos como jamais se viram em quaisquer das mídias jornalísticas. Podemos pensar no advento de uma nova camada de servidores públicos altamente qualificados e imbuídos de um senso ético, filho da própria democratização. Nela se incluem juízes, promotores públicos e policiais que desempenham neste momento um papel político para o qual aqui e ali se mostram até despreparados. Esse surgimento de uma nova legião de servidores do Estado poderia ser visto como uma espécie de compensação aos males da massificação, faceta inseparável da democratização de uma sociedade desigual como a brasileira. Massificação que produz há décadas, para citar um só aspecto, eleitores precariamente informados capazes de sufragar todo tipo de aproveitadores para exercer mandatos em benefício próprio ou de clãs familiares ou grupos restritos. Gente que não tem vergonha, por exemplo, de chamar propina de oxigênio. Podemos pensar na globalização que nos leva a importar não só produtos de alta tecnologia em troca de soja, ferro e outras commodities, mas também práticas anticorrupção e antifraudes. Não que a adesão do país a tratados internacionais garanta a observância de seus dispositivos. A tortura, proibida pela lei brasileira e por acordos internacionais aos quais o país aderiu, continua prática comum nas polícias de todos os estados. Mas há normas internacionais que mexem bastante com o funcionamento das empresas, muitas das quais transnacionais e, portanto, em princípio, obrigadas a respeitar legislações de diferentes países, principalmente de seus países de origem. Exemplo é uma nova regra para contadores, que deverá ser adotada em julho de 2017 por 104 países. Segundo reportagem de Fernando Torres, no jornal Valor, do dia 18 de novembro, os contadores estão em polvorosa diante da seguinte norma: quando souber de algum descumprimento relevante de lei ou regulamento em uma empresa para a qual presta serviço e que comprometa o interesse público, o contador deve denunciar o fato às autoridades caso a própria companhia não tome providências. Mais especificamente, mencionam-se, por exemplo, pagamento de propina, evasão fiscal e descumprimento de regras ambientais. Sabemos que todas essas práticas são correntes. Entidades de contadores pedem agora que se crie amparo legal no país para garantir o cumprimento dessas determinações, porque os profissionais temem desde a demissão até ameaças físicas. Essa preocupação dos contadores diz muito sobre a realidade das empresas brasileiras, imersas na cultura do jeitinho e da vista grossa. Já foi pior. Este que vos fala começou a dirigir automóveis sem carteira de habilitação aos 15 ou 16 anos de idade em pleno Rio de Janeiro. Meu pai orgulhosamente me dava a chave do carro. É isso.